Fala galera, beleza? Aqui é o Senhor10 e hoje, gente, estou aqui para reagir mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, gente, é um vídeo diferente, totalmente diferente. Hoje, peguei um vídeo que o Marcos me recomendou. Tem muitos vídeos aqui, mas porém, eu vi aqui um vídeo que é o do canal do Marcos, né? O vídeo do Marcos, só que esse aqui é diferente. Se você achava que o Indominus Rex era um perigo, é porque não viu isto, Indominus Rex 2.0. Então, pera, eu não entendi esse título. Pelo esse título, já me deixou confuso. Como assim? Tá, tudo bem que tivemos o The Rex, que mostrou que é mais forte do que a Indominus, né? E principalmente, gente, lembra que nós, se eu não me engano, a gente viu uma animação no canal do Cell Animations, onde mostrou a Indominus Rex contra os dinossauros. Cara, a Indominus evoluiu, né? Do jogo é diferente, né? Mas a animação mostrou que a Indominus estava evoluindo si mesmo, tipo, ela mesmo quis evoluir. E cara, mostrou todas as suas versões, se eu não me engano, nível level, nível 20, 30 e 40. Cara, aquelas versões lá, meu Deus do céu, a evolução, né? O nível dela, não sei, level, nível, no jogo é diferente. Mas cara, é sério. Agora falou desse detalhe Indominus 2.0. O que quer dizer esse detalhe? E outra, que é do canal do Marcos, né? Então eu tô curioso, eu quero saber o que o Marcos colocou aqui nesse vídeo pra ficar mais legal, né? Vamos ver, né? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero que vocês, por favor, deixem o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E gente, por favor, e comente aqui o que vocês querem que eu traga aqui para os próximos vídeos. E comente aqui a sua opinião sobre esse vídeo. E vocês acham o que vocês acharam dessa ideia da Indominus Rex 2.0, né? Eu vou assistir esse vídeo primeiro para depois comentar minha opinião. Mas, cara, como assim? A Indominus já mostrou que é um perigo, mas agora fala dessa versão? Então agora tô preocupado, né? Então bora pra ver esse vídeo, vai, porque agora eu tô mega curioso, né? Vai, 3, 2, 1. O Indominus Rex era famoso por devastar um parque inteiro, deixando apenas cadáveres mutilados. O Indominus Rex era famoso por devastar um parque inteiro, deixando apenas cadáveres. Parece que é uma gravação. Mas aqui no Goji Center, levaremos isso ainda mais longe. Como podemos tornar o próprio Indominus mais... Peraí, Goji Center? Ele gravou esse vídeo? Mas eu me lembro que os vídeos lá não são legendas. Pela primeira vez em português? Oh! Gostei. Opa. Eu vou ver esse do Ultimosaurus. Estudando sua composição genética e substituindo alguns contribuidores por formas de vida surpreendentes que você nem verá chegando. A ideia é construir um híbrido mais letal que acabará com todas as formas de vida significativas nesta ilha, grandes e pequenas. E sim, isso inclui humanos. Isso exigirá uma abordagem diferente daquela que fizemos com o Ultimasaurus imperatrix. Este animal foi o resultado da criação de um dinossauro que se encaixa em um certo modelo. O Indominus no final deste episódio ainda será um Indominus, mas terá uma aparência diferente, já que o objetivo é causar um evento de extinção de forma rápida e eficiente. Tornar este híbrido maior significará apenas que formas de vida menores, como humanos e inferiores, poderão se esconder facilmente deste animal. Estaremos reconstruindo este híbrido para atender às nossas necessidades de perseguir presas mais rápidas. Portanto, reconstruir a estrutura pode ser necessário aqui. Isso não significa que vamos reduzir o tamanho geral. Lembre-se, precisamos derrubar esses caras, os Saurontes também. Portanto, mantê-la grande a motivará a continuar caçando para suprir suas necessidades calóricas. Não será necessário ultrapassar as formas de vida menores, como galamimos, já que emboscadas podem resolver o problema muito bem. Então, o que devemos fazer para começar? Reduziremos o tamanho das patas traseiras para tornar esse animal um pouco mais quadrúpede. Isso parece contraintuitivo, mas considere que os quadrúpedes podem distribuir seu peso em 4 membros em vez de apenas 2. Este Indominus agora pode ser potencialmente mais rápido e silencioso. Isso mesmo. Agora seu peso pode ser distribuído melhor em vez de 2 passos estrondosos, tornando um predador de emboscada ainda melhor do que já é. Então vai ser quadrúpede que nem o The Rex? Que ela tenha melhor equilíbrio e menos probabilidade de cair. Nossa Indominus agora parece um pouco mais ameaçadora, mas a maior modificação
Nossa, gente, aí, polegares opositores, cara. uma característica também vista em macacos. Então, forçar o genoma do macaco já suspeito aqui definitivamente ajudaria muito mais a Indominus em combate. Como? Deixe-nos explicar. Os antebraços e ombros dos macacos são maravilhas anatômicas do reino animal. Dada essa disposição de ossos e músculos, eles podem girar os braços em 360 graus. Esse alcance, se dado ao Indominus, tornará suas habilidades de agarrar, mutilar e cortar muito mais fortes, de modo que nenhum outro dinossauro terá qualquer contra-ataque eficaz contra essas manobras flexíveis. Mas isso não é tudo. Essa atualização também vem com músculos de contração rápida, tornando esses braços muito mais fortes do que já parecem. Qualquer impacto, pegada, empurrão ou arremesso será muito mais perigoso. E sim, arremessar também. Uma habilidade exclusiva dos macacos é a capacidade de segurar coisas, arremessá-las e até mesmo usar ferramentas. Agora, admito, é um pouco bizarro ver um Indominus usar ferramentas. Mas se o objetivo do Indominus é matar efetivamente todas as formas de vida, ele terá que ser capaz de alcançar pequenos humanos escondidos dentro de fendas com seus próprios braços ou com qualquer outra coisa que puder encontrar. Não, isso realmente pode acontecer. No mundo real, chimpanzés foram observados fabricando lanças para enfiar em espaços apertados, empalando os pequenos animais lá dentro. Por causa do genoma do macaco, juntamente com as patas traseiras mais curtas, nossa Indominus agora se moverá de forma um pouco diferente ao caminhar. Andar com os nós dos dedos seria uma maneira bem fácil de se locomover sem estragar essas garras. Na próxima sessão, também iremos aprimorá-las. Nossa nova Indominus ainda é capaz de correr nas patas traseiras, usando os braços dianteiros como apoio ao atravessar terrenos acidentados, escalar inclinações íngremes e correr por becos largos. Agora, este é um híbrido para todos. Agora, para o lado prático dessas garras já poderosas. O Pteranodontosaurus foi um bom contribuidor para elas e elas funcionaram bem o suficiente. Mas como podemos melhorá-las? Quando se trata de cortar e dilacerar, bem como agarrar, a outra forma mais otimizada de outro carnívoro. Ninguém menos que o maior predador do Jurássico, os Sauropodeans. Ih, esse é novo. Significa matar grandes dinossauros. E o que melhor do que isso? O que você vê aqui é uma reconstrução, mas não representa o maior espécime conhecido deste gênero. Então, sim, eles poderiam ter sido maiores do que isso. Este gancho afiado tem um formato perfeito para agarrar a vítima em comparação com as garras mais retas do Indominus. Misturado com os corninhos semelhantes aos dos macacos, eles literalmente rasgam a pele das peles mais grossas de alguns animais. Como se você enfiasse um gancho afiado no sofá de couro da sua mãe. Um gancho como este por dentro, apoiado por movimentos rápidos e poderosos, destruiria a coxa de qualquer dinossauro. Até mesmo um sorão cairia de um ferimento causado por essa. Nossa. Esta arma sozinha destruiria todas as criaturas de grande porte. Esta mão, agora que podemos chamá-la assim, agarrará qualquer animal, derrubando-o e matando sem nem precisar envolver os dentes. Seu centro de gravidade mais baixo, auxiliado por uma postura mais ampla, tornará impossível para qualquer herbívoro ou mesmo grande carnívoro flanquear esta criatura. Número 4. Armadura. Com a adição, a subtração também será necessária. Já reduzimos o comprimento das patas traseiras, mas faremos outro ajuste com a armadura desse híbrido. Desse tamanho, como o Indominus, só precisou confiar em seu tamanho robusto e pele grossa em vez de osteodermos. Por exemplo, o T-Rex não foi derrotado aqui porque não tinha armadura. Em vez disso, porque foi derrotado. O Indominus teria ficado bem aqui apenas com sua pele grossa na parte superior do corpo. Esses osteodermos pontiagudos estão muito afastados para serem considerados uma forma eficaz de armadura, mas se estivessem lá apenas pelo fator descolado. A armadura real aqui e aqui era o crânio grosso e a pele grossa. Essa armadura corporal na parte superior do corpo teria sido cortesia do Carnotaurus e do Majungasaurus. Ao olhar para os animais em si, vemos que ambos têm braços minúsculos, meio inúteis em combate. Manter essa mistura de DNA arriscaria confundir o instinto do Indominus de usar os quadrigêmeos, complicando a anatomia interna agora que esse animal tem braços ainda maiores. O DNA de raptor ajuda aqui, mas precisamos de algo mais para não apenas proteger o Indom, mas um contribuidor que seja ainda mais compatível com o nosso híbrido quadrúpede facultativo. Conheça o crocodilo anão africano. Certo, sim, é um pouco decepcionante à primeira vista, mas esse cara tem algo que seus parentes maiores não têm: armadura na parte superior e inferior do corpo. Nosso Indom aqui só tinha armadura de cima e não dos lados. Então, agora que nosso crocodilo está presente nessa composição genética, temos uma armadura corporal completa para trabalhar. Não extremamente espessa e escamosa como o giga, mas algo parecido com a pele grossa deste crocodilo. Parte que não é coberta por osteodermos. Algo espesso o suficiente para se defender de projéteis de armas de fogo e cortes. Outra razão pela qual este é o animal perfeito para fornecer armadura é porque essa criatura também tem pernas mais longas do que o crocodilo típico. Esses caras passam a maior parte do tempo em terra e são conhecidos
abelossauro. Sem mencionar que esta nova cauda e genética semelhantes às dos crocodilos agora permitem que o Indominus seja mais aquático. Claro, os atributos dos crocodilos já estão presentes com a integração do DNA do Dinosuchus, mas nosso Indominus 2,0 terá um pouco mais de influência dos crocodilos em sua constituição geral, tornando-o capaz de perseguir animais tanto na terra quanto na água. Ah, mas adicionar um crocodilo anão afetará o tamanho deste animal, certo? Não, considere que adicionar raptores, um velossauro com menos de 2 toneladas, chocos e pererecas não pareceu encolher a maldita coisa. Então adicionar um pouco de DNA de crocodilo reptiliano não terá muito efeito. Ok, chega de armadura. Vamos para a parte divertida. Número 5, a mordida. Nossa. Melhorar essa mordida aqui, acredite ou não, é possível. A mordida do Indom já era meio OP, considerando que o genoma base do T-Rex já estava envolvido. A cabeça robusta do T-Rex permitia que o Indominus fosse resistente o suficiente para suportar golpes fortes, mas outro envolvido era o Dinosuchus, que, de um ponto de vista crítico, não acrescentava muito além da força da mordida. Os dentes do crocodilo são feitos para penetrar e agarrar, o que, comparado aos efeitos de uma mordida de T-Rex, o método da mordida do T-Rex se mostra mais letal e sujo. É provável que os dentes expostos do Indom fossem cortesia do Dinosuchus, mas ter dentes expostos pode ser um problema. Sem lábios ou tecido gengival, os dentes correriam o risco de apodrecer, enfraquecendo o esmalte. Isso se eles não forem submersos em água regularmente. E como o nosso Indom não fica submerso em água o tempo todo, podemos ter um problema aqui. Então, hoje, vamos remover o genoma do Dinosuchus, já que uma mordida bem colocada de uma mandíbula movida a T-Rex seria mais do que suficiente para lidar com praticamente qualquer coisa viva em terra. Em vez disso, tornaremos essa mordida mais mortal incorporando um poderoso predador conhecido por caçar animais maiores do que ele. Um assassino de sangue frio com uma dentição brutal, uma sede insaciável por sangue, comendo mais do que seu peso Quem? corporal todos os dias. Não, sério, não estamos brincando. Conheçam o musaranho de cauda curta do norte. Este animal foi selecionado principalmente por causa do que está acontecendo sob o capô. Veja por si mesmo, a grade desse cara apresenta uma pequena variedade de armas de destruição em massa. Mandíbulas carregadas com músculos de contração rápida e conhecidas por roer ossos e conchas protetoras em um intervalo de segundos. Essa coisa Impossível. não é sangue. Na verdade, qualquer vítima azarada desejaria que fosse. Essa coloração vermelho escura vem de grandes quantidades de ferro incrustado na composição dos dentes, produzindo bordas cortantes extremamente afiadas, capazes de serrar a presa. Então, na verdade, esses dentes são de metal. Se isso ainda não impressionou, saiba que esse animal é um daqueles exemplos extremamente raros de mamíferos peçonhentos. Isso mesmo. Ao contrário de uma cobra, que injeta seu veneno através de suas presas, essa criatura irá apertar violentamente suas presas frontais e inserir veneno violentamente por todo lugar, deixando uma bagunça sangrenta. Agora, mais alguns fatores podem entrar em jogo também. Nossa. Coisas para as vítimas desse Indominus recém-aprimorado. Esse musaranho vive em um estado quase constante de adrenalina, o que o faz se mover mais rápido, matar mais rápido, comer mais rápido e, como resultado, acabaremos comendo muitas vezes seu próprio peso, motivando o nosso Indom já faminto a matar em um ritmo mais rápido. Combine esses novos atributos dentários com os de uma mordida de T-Rex e teremos potencialmente a mordida mais letal da franquia Jurassic. Nesta cena, nossa nova Indom quebraria essa bola como uma lâmpada. Você pode pensar que esse animal não pode ficar pior, mas você está muito enganado. Número 6. O que é mais perigoso do que um híbrido? Vários. E não precisaremos do Sr. Indominus para isso porque, nesse cenário, a senhorita Indom não precisará de nenhum homem. É certo que o Indominus em Jurassic World pode ter tido essa habilidade geneticamente bloqueada, por si só, para não repetir os mesmos erros cometidos em Jurassic Park, onde esses raptores começaram a procriar sem um macho. Não temos certeza disso, mas para tornar isso mais interessante, permitiremos que essa habilidade se desenvolva para que nossa nova funcionando um pouco de lagarto rabo de gigante Não, se reproduzir então. reproduzir deliberadamente sem um parceiro. Isso já foi visto antes com o escorpião Rex por partenogênese. Os escorpiões, no entanto, passariam por uma meiose partenogênese, já que a prole seria um pouco diferente da mãe e nem todas as características seriam herdadas pelos bebês escorpiões. Nesse cenário, todas as características e atributos físicos seriam passados da mãe para a prole, gerando réplicas exatas da mãe usando a partenogênese apômica. Isso aumenta a probabilidade de todos esses novos indomáveis trabalharem
Qual? 7. Praga. Praga? A carnificina e derramamento de sangue acontecendo nesta ilha, será inevitável que doenças se espalhem. O cheiro putrido de cadáveres em decomposição enche o ar enquanto hordas de rexes indomáveis manchados de sangue correm por aí procurando a próxima coisa para matar. Um aspecto desagradável quando se trata de genética é que, ao lidar com formas de vida, as microscópicas são infinitamente mais difíceis de controlar. Estamos falando de vírus. Simplificando, os vírus sequestram células e a cadeia de DNA para fazer cópias de si mesmos. Eles deixam rastros de si mesmos no hospedeiro e o hospedeiro deixará rastros de si mesmo no vírus. Então, ambos trocam informações. Basicamente, quando o vírus salta para outra espécie diferente, ele morre porque não conseguiu se replicar. Mas se ele se replicar, então uma nova cepa é criada, o que pode ser terrivelmente mortal para esta nova espécie infectada. O que isso tem a ver com o nosso evento de extinção Indôminus? Mais de 61% de todas as principais doenças transmitidas por vírus e bactérias começaram em um tipo de animal antes de passar para os humanos. Considere que o Indôminus seria um predador de grande porte vagando por uma grande área, atolado em todos os tipos de doenças, bactérias, matéria fecal, sangue e todos os tipos de elementos pestilentos. E como é um híbrido, ele pegará todos os tipos de bactérias de pássaros e mamíferos. Raiva, varíola avenal, gripe e no momento em que um humano azarado chega perto de um lugar em que o Indôminus esteve, bebe a mesma água ou apenas respira o mesmo ar. Então esse cara corre o risco de ser contaminado e espalhar a doença para seus companheiros. Mas espere, esse cara é um humano. Como esse híbrido infectou esse humano? Se você se lembra da nossa contribuição genética do macaco anterior, também serve a um propósito diferente, construindo uma ponte ou quebrando uma barreira genética para um vírus potencialmente afetar humanos, produzindo uma cepa mortal se espalhando entre qualquer um que consiga escapar da ilha, tanto pássaros quanto humanos, deixando milhões de formas de vida mortas em seu rastro. Então, beleza, agora vamos nessa, vamos falar o que eu achei do vídeo, né, Marcos, bora nessa. Então, eu entendi agora o que quer dizer. O vídeo era sobre, falar da Indominus, beleza. Mas se a Indominus já era perigosa, imagina uma versão mais perigosa. Mais perigosa do que as que eu já tinha falado da animação, né. Então, falou sobre pernas curtas, né, ela ter braços bem longos, que nem primatas, então ia ser um quadrúpede, né? Mas quadrúpede não seria interessante, né? Mas se bem que a Indominus... então, gente, aqui me lembro que... Lembram que supostamente ia ter Jurassic Park 4? Lembram? Que eu já gravei até vídeos aqui no meu canal e tal. Então... eu vi muita gente falar que Jurassic World, o mundo dos dinossauros, foi meio que um filme que reciclou o roteiro do Jurassic Park 4 que foi cancelado. Por exemplo, o esquadrão de Raptors, um cara que querendo usar os dinossauros para ser armas de guerra, e dinossauros híbridos, né? E outro que a Indominus pegou um cara como se ela tivesse mãos como se fosse humano. Então, depois daquela cena, muita gente fala que a Indominus é tipo híbrido humano. Mas não é não, gente. Mas mesmo assim, eu gostei dessa opinião, né? O problema, gente, é que ele falou que ia ter braços de como se fossem primatas. E eu vi até a imagem mostrando como se ela pegasse alguém nos canos ou pegar alguma arma pra... Nossa, aí que a Indominus é perigosa. Deixa eu ver o que mais. Pele dela. Nossa, gente, que pele. Mano, pior que falou mais detalhes sobre pele dela impenetrável. Mas agora de crocodilo daqui... Eu esqueci o nome do crocodilo que ele comentou aqui, mas cara... Aí o bicho pega, né? A mordida. Pelo amor de Deus, a mordida. De aquele bichinho, cara. Eu não sei, eu esqueci o nome também do bichinho, mas... Cara, eu não sabia que aquele bichinho tão pequenininho pode ser uma mordida poderosa. Meu Deus do céu. Rapaz do céu. E ela se reproduzir. Cara, isso já foi quase mostrado os Corpsex, né? Mas pelo que entendi, diferente dos Corpsex, que é a hora que se reproduz, mas mesmo assim eles se odeiam, né? Porque mesmo que um é mãe, outro filho, sei lá, eles brigam toda hora. Agora, se fosse da Indominus, eu acho que não ia brigar, não. Mas se bem que a Indominus matou seu irmão, né? Que eu soube que ia ter um irmão, né? Mas foi morto pela Indominus, então... vai ser difícil, né? Mas depende da produção do filme. Se criasse essa versão. E, final, um vírus.
Então seria tipo um vírus letal. Isso me lembrou um pouco a franquia do Planeta dos Macacos. Literalmente, os macacos tinham vírus, aí infectou o humano, aí passou pro outro humano, aí virou um vírus. Meu Deus do céu, matou quase 1 milhão de gente. Então, aqui nesse vírus seria tipo um vírus letal que quem for infectado pode passar pro outro e depois morre. E cara, é sério, eu agora fiquei tipo pensando aqui como seria essa versão da Indominus nesse universo. E mano, a Indominus já criou confusão, caos e desastres lá no filme. E agora com essa versão, cara, meu Deus do céu, isso seria um filme da franquia Jurassic World. Meu Deus do céu. Mas que bom que isso não foi acrescentado lá no filme. E o engraçado, gente, é que pelo que percebi, o Marcos gravou o vídeo do Goji Center, né? Goji Center. Eu já gravei alguns vídeos sobre esse canal e eu ainda tenho mais vídeos para reagir. O problema, gente, é que esse vídeo, pela primeira vez, é vídeo em português. Sendo que no canal do Gojin é tudo legenda, eu tinha que ler para entender, mas esse aqui foi em português. Então, em outras palavras, o Marcos trouxe pra gente o primeiro vídeo em português. Que eu acho que ele colocou um tradutor, ou alguém traduzindo e tal, eu acho que foi isso. Mas, cara, Marcos, agora eu gostei desse vídeo, hein? Não que os outros vídeos do Gojin foi ruim, não. Eu estou falando que são ótimos, até porque esse vídeo é dele, né? Mas você me trouxe um vídeo em português, né? E, cara, gostei, hein? E se tiver mais vídeos como esse, Marcos, pode mandar aqui pra mim que eu estou disponível pra reagir. Mas resumindo a minha opinião, senhor Dai, você gostou dessa versão da Indominus 2.0? Olha, eu gostei, né? Até porque mostrou uma versão nova da Indominus, muito mais poderosa que todas as outras versões que foi apresentada da Indominus, tanto em filme, como também do jogo, a animação e tal. Mas, cara, que versão assustadora da Indominus, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara, se isso fosse... Olha, até que poderia... olha só, eu tô falando demais, mas... Bem que podia ser usado no canal dos Cell Animates, né? Tipo, ele fez uma versão lá da Indominus evoluir, né? Mas podia fazer uma versão dessa Indominus. Mas acho que o Cell Animates não vai fazer isso, né? Mas, cara... Gostei, meu Deus do céu, e achei interessante essa versão da Indominus, hein? Eu gostei. E, gente, falando em Indominus, eu só vou aqui avisar que hoje eu acabei de ver um vídeo aqui no canal do Marcos. Mas o Marcos também me mandou lá no canal dele um vídeo que eu nem sabia, mas eu fiquei surpreso. E é o assunto do Papyrus que envolve a Indominus. E isso vai ficar pra amanhã. E vou até chamar o Rei dos Vilões, que eu acho que ele vai gostar dessa notícia, tá? Então, gente, amanhã um vídeo do Papyrus da Batata vai estar aqui, hein? E foi por causa do Marcos que me recomendou. Mas, gente, enquanto isso, eu quero ver muita gente comentar aqui o que você achou dessa versão da Indominus. Porque, na minha opinião, foi bem assustador, muito mais perigosa, né? E interessante, né? Podia ser apresentado em, tipo, What If? O que aconteceria se a Indominus fosse uma versão 2.0, né? Podia ser apresentado, né? Que nem a Marvel, né? Mas se a franquia Jurassic World fizesse isso, ou alguém pegar essa versão e criar uma animação, seria interessante ver essa versão, né? E eu vou até apresentar o Rei dos Vilões essa versão da Indominus, que eu quero ver se ele vai gostar ou não. E é isso, gente, chegamos ao final do vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E comente aqui, galera, você gostou desse vídeo, hein? O que você achou e o que você quer que eu e o Rei vamos trazer aqui para os próximos vídeos, beleza? E, gente, de novo, se vocês tiverem um tempinho, pare o vídeo aqui e vão lá no canal do Marcos assistir esse vídeo e os outros vídeos que ele postou, hein? Porque eu tô vendo que o Marcos ainda tá postando vídeos e ele tá até me recomendando mais vídeos. Não se preocupe, Marcos, eu vou trazer o possível bastante vídeos que você quer, beleza? E é isso então, abraço pra vocês!